Salve, turma boa! Diogo Silva, atualidades, semana de 26 de abril a 3 de maio de 2023. 4 pontos iniciais. Primeiro ponto, eu acho que todo mundo hoje acordou aí com essa notícia de que houve uma operação da Polícia Federal na casa do presidente Bolsonaro e de membros da sua comitiva, assessores próximos, né? Eu prefiro, porque teria falsificado o cartão de vacina. Mas essas coisas, a gente tem que ter paciência. Então, vamos aguardar. Semana que vem eu destrincho isso, porque até Bolsonaro falou assim, olha, eu quero ver o processo para depois eu me pronunciar. Vamos ver o que ele tem a dizer e aí a coisa fica mais completa, né? Então, quando a notícia é muito forte, muito quente assim, a gente senta a poeira e espera um pouco aí. Também não vou ficar falando que prenderam o Thiago Brenan, né, aquele estuprador e tal, porque, enfim, ficar falando de todos os casos, né? Eu pensava muito que hoje eu teria que gastar grande parte para falar da aprovação ou não da lei das fake news, mas ela foi retirada de pauta e não tem prazo ainda para ser votada. Então, vamos aguardar o que será feito, será nova lei, ou a mesma do Orlando Silva, o que vai acontecer. Lembrando que já há regulamentação na Alemanha e na Europa, nessas big techs aí. E a quarta e excelente notícia é que eu terminei no feriado de 1º de maio, antes de ontem, o livro 11, tá? Ele está pronto. Ele aborda temas de 20 de fevereiro a 1º de maio, né? 31 de abril eu terminei e editei no dia 1º de maio, e então ele está pronto, está no Hotmart, mas pode entrar em contato comigo. Ele pega temas de 20 até 1º de maio, temas 50 questões nacionais, 50 internacionais. Fica até o final, que aí eu vou lançar a promoção. Aí eu te digo qual é a promoção que eu vou fazer para quem adquirir os livros aí. Peço que você curta, que você comente, que você divulgue nosso trabalho, que isso é muito importante para a gente. Sem mais delongas, vamos adiante. Muito bem. Diogo, eu quero saber então como é que eu faço para ter acesso aos livros, que são verdadeiras apostilas, porque são questões que eu crio e que eu comento, né? Basicamente eu crio 2 a 3 questões por dia com aqueles fatos mais relevantes daquele dia, né? Uma nacional e outra internacional. Manda uma mensagem no meu WhatsApp. Agora está desligado ali porque eu estou gravando, né? Gravo sempre na quarta-feira de noite, que é o horário mais quieto aqui perto do meu prédio. Então, 911-9982-1413, professor Diogo, estou interessado nos livros, tal. Segue a gente no Instagram, porque lá eu anuncio quando a aula sobe no canal do Vencendo Concursos, né? Gravei no meu canal do YouTube uma aula especial só sobre o projeto do arcabouço fiscal. Então tem lá uma aula no YouTube, no meu canal, explicando aí em 30 minutos o projeto apresentado pelo governo federal. Então esses são os endereços. Para a sua organização, 26 de abril a 3 de maio, tem que assistir às aulas anteriores, dá um pause, sempre eu falo isso, né? Eu quero ver a notícia inteira. Eu saio, você dá um pause, quem é assinante eu recomendo que assine o canal de concursos que mais cresce no Brasil, né? E que tem excelentes professores. Então, eu saio da tela, aí você dá um pause aí, né? Pacheco, né, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, lê pedido e cria CPI mista para investigar atos golpistas de 8 de janeiro. Comissão será formada por 16 deputados e 16 senadores titulares e terá até 6 meses de duração. Bom, enfim, está aí aberta a CPI, né? Nós estamos agora nos passos de definir quem serão os membros, quem será o presidente, o relator, né? Quem serão... assim, qual é a pegadinha? Né? A pegadinha é uma CPI mista. Existem CPIs só do Senado, existe CPI só da Câmara dos Deputados, essa é mista. São 16 deputados e 16 senadores. Tá? Então, Comissão Parlamentar de Inquérito. Né? Então, CPMI, na verdade, aí sobre os atos golpistas lá. Ela tem... Os trabalhos podem durar 90 dias, prorrogáveis por mais 90 e até 60 dias, né?
tudo indica que os partidos da base aliada do governo terão maioria, o que muita gente chama então de CPI chapa branca. Enfim, vamos ver o que vai desenrolar, né? Semana quente, ontem era só falava de fake news, hoje era só de Bolsonaro, mas não votaram no negócio da fake news, então em breve deve ser esse assunto da mídia aí. Gente, houve um babado, né? Uma polêmica, porque o Maurício de Souza, Ricardo Cavalieri supera Maurício de Souza e é eleito para a Academia Brasileira de Letras. Filólogo, estuda as línguas, né? Lá embaixo tem do que ele é, em que ele é formado, o Cavalieri, né? Graduação em letras, pós-graduado e tal. O Maurício de Souza pode concorrer de novo, né? Houve um outro sujeito chamado James Eckel, que também tentava ocupar a cadeira, que dizia, olha, como é que pode? Gibi não é literatura. Aí gerou uma grande polêmica. Quando gera polêmica, né, no meu entender, eu que sou do interior de Pindamonhangaba, vizinho de Maurício de Souza, que é de Caçapava, né, cresci e aprendi a ler, né, a partir dos gibis e das histórias. Inclusive, a minha pós é sobre o caipira, né, que tem lá no Chico Bento uma figura. Enfim, o que é importante é guardar o nome desse Ricardo Cavalieri, porque as provas têm pedido os novos membros da Academia Brasileira de Letras, e que Maurício de Souza não foi eleito dessa vez. STF forma maioria e torna mais 200 denunciados pelos ataques de 8 de janeiro. São analisadas acusações contra 100 executores e 100 indiciadores. Nesse caso aqui é quem indiciou, né, os atos, né? Pronto, posso te dizer, já formou maioria. Esses 200 já se tornaram réus. Não quer dizer que o placar já está em 6-0, né? Nós estamos com 10 ministros, então formou a maioria. Então, já tinha 100, agora 200, e começou hoje a votação de mais 250, né? Porque tem lá mais de 1.000 pessoas aí envolvidas nesse ato de 8 de setembro. Então, já temos agora no total 300. Vamos ver se esses 250. Se esses 250 também forem julgados, eu trago na aula aí do dia 10, tá? Então, vamos sempre ser sinceros, sem pré-julgamento. Réu pode ser anistiado, pelo amor de Deus, né? Como a própria investigação de hoje do Bolsonaro. Pode ser que ele nem soubesse que teve o cartão aí feito. Vamos aguardar. Por isso tem que ter paciência, né? Quando envolve coisas aí da justiça. Por que Brasil foi obrigado a se desculpar publicamente com quilombolas do Maranhão? Caso está relacionado à instalação do centro de lançamento de Alcântara no Maranhão e a remoção de mais de 300 famílias da região. Denúncia foi julgada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Essa corte foi criada pelo Pacto São José da Costa Rica, da qual o Brasil é signatário. Para quem estuda direitos humanos, eu dou aula de direitos humanos, é levado primeiro à comissão. Se a comissão entrega ao país, né, ela julga o país, né, e se o país não fizer nada, vai para a corte. E o país pode não acatar, né? Mas o Brasil reconheceu aí que realmente, na hora de construção, na década de 80, da base de lançamento de Alcântara deslocou pessoas. O Brasil, então, diz que vai se retratar, né, aí, diante das declarações feitas pelo Brasil. O Brasil diz que vai montar uma comissão para aí solucionar esse problema desses quilombolas que foram deslocados, porque direitos humanos na década de 80 era pouco, tanto que o Brasil só vira signatário
do Pacto de São José da Costa Rica em 92. É um tema que eu adoro, pessoal, porque eu dou aula de direitos humanos, né? E isso cai muito, né? Os casos que são levados à corte e tal, e que envolvem aí os países quando infringem leis dos direitos humanos que estão previstas nesses pactos. Importante conhecer para quem presta concurso, por exemplo, da Polícia Civil. Olha, eu trouxe aqui, eu achei melhor a imagem do que o slide. O Lula demarcou 6 novas terras indígenas, tá? Então eu peguei do G1, uma no Rio Grande do Sul, uma no Acre, uma no Amazonas, uma no Ceará, uma no Alagoas e outra em Goiás, tá? Aí o tamanho dos hectares, lembrando que cada hectare equivale a um campo de futebol, então veja que tem uma que tem 31 mil hectares, é uma grande área, né? Há muitas críticas, porque dizem que essas terras por ser terras indígenas, podem prejudicar o agronegócio, mas de qualquer forma eles são são os verdadeiros donos da terra, né? Há uma política desse novo governo aí tem o Ministério dos Povos Indígenas, mudou, aliás, autorizou o concurso da FUNAI e do Ministério do Meio Ambiente, né? Está autorizado, vai agora, em pouco tempo, deve sair aí. Um outro infográfico, né? É sobre reserva cambial. O que é isso? Dinheiro em caixa. Brasil tem a 7ª maior reserva cambial no mundo. A primeira é a China, né, em bilhões de dólares, né? O Brasil tem 346 bilhões de dólares. Então a China tem 3 trilhões aí de reserva. O Japão em segundo, a Rússia em terceiro, a Índia em quarto, Hong Kong em quinto, Coreia. Você vê que coisa louca, todo mundo pensa que os Estados Unidos têm reservas cambiais, né? Ele não precisa disso. Agora, com as mudanças que estão rolando, né, já vamos falar sobre isso, ele é a própria reserva cambial, porque ele faz o dólar. Então basta o Banco Central, que aumentou a taxa de juros hoje, o Federal Reserve, né, mas não deu tempo de colocar na aula, semana que vem a gente coloca. Então, o Brasil, isso é uma prova que a gente tem dinheiro em caixa e dá confiabilidade no mercado mundial, tá? Então, a surpresa para você é que poderia virar uma pegadinha, é dizer, olha, é os Estados Unidos, e não é, porque ele gasta todo o seu dólar, porque o dólar é dele. Gente, importantíssimo, importantíssimo, já caiu, despencou em vários concursos. Lula sancionou no dia 1º de maio, o novo valor do salário mínimo. Decora, 1.320, tá? E, ao todo, 54 milhões de pessoas foram impactadas, direta ou indiretamente, com esse aumento, né? Isso representa 25% da população brasileira. Então, guardar o valor do novo salário mínimo, 1.320. Era 1.302 ou 1.212, não me lembro. Olha que legal. Ebb Summit Rio. A abertura tem Ayo Tometi, David Velez, sei lá, e Luciano Huck. Né? Enfim, esta é a maior conferência sobre tecnologia e inovação e que acontece pela primeira vez fora da Europa. Começou na segunda-feira no Rio de Janeiro. Então, vão ser aí, quantos dias? Acho que tem aí... não tá não. Acho que é uma semana quase aí de eventos. A edição é a primeira realizada fora da Europa. Tem movimentar R$1 bilhão na economia carioca. São 300 palestrantes convidados. Gente falando de startup, de inovação. E é a primeira vez que o Brasil cedia e que sai da Europa a maior conferência do mundo. Puta, essa é uma
uma notícia muito quente para a prova. Moraes manda ouvir executivos de Big Techs por causa de anúncios contra a PL das fake news. O ministro determinou ontem que Google e outras empresas, né, removam os anúncios e textos contra a PL. Você deve lembrar que você acessasse Google ontem, estava lá dizendo que vinha uma notícia dizendo que era a PL das fake news, ela ia trazer mais mentira para o Brasil e tal. Essa é uma grande briga porque envolve muito dinheiro e quem coloca mentira na internet muitas vezes impulsiona e eles ganham dinheiro com a mentira. Então, para eles não é interessante. O Brasil é o quinto maior do mundo e acho que é o segundo que mais acessa o Google, para você ter uma ideia. E lógico que eles não querem, porque se tem gente bandido, né? Já foram 370 pessoas presas aí por conta da violência nas escolas. Então, aí ia votar ontem, não votou porque acharam que não tinha o quórum, né? E então, o Google, Meta, Spotify e Brasil Paralelo devem ser ouvidos, né? Porque anúncios foram feitos, né? E eles querem, obviamente, que não sejam regulados. Como eu sempre digo, eles já são regulados. Eu também defendo a liberdade de imprensa, defendo a liberdade de expressão. Todavia, não dá para aceitar aí o que a gente tem visto pela internet, levando a crimes e violência em escola. Vi agora que acho que é uma cidade de Goiás vai ter detector de metal na escola para as crianças chegarem. O trauma na cabeça dessa criançada. Bom, entro na seção das manchetes, que são as rapidinhas. Alckmin sanciona a lei que torna Ayrton Senna patrono do esporte brasileiro. Vice-presidente formalizou proposta aprovada pelo Senado no fim de março. Por exemplo, patrono da aviação, Santos Dumont. Patrono da abolição, Luiz Gama. O Brasil tem 30 e poucos patronos aí, tá? Pelé é oficializado como verbete no Michaelis. Rei do futebol morreu em dezembro, né? Descansou, estava sofrendo. E o que significa a palavra Pelé? Aquele que é fora do comum, tá? O inovador projeto da Suécia para encher cavernas com água quente e esquentar a cidade. Cavernas usadas como reservatórios de petróleo na Guerra Fria irão armazenar água quente para aquecimento doméstico na Suécia. Então, durante a Guerra Fria havia muito medo que se faltasse petróleo, a Suécia construiu cavernas. Agora essas cavernas são superaquecidas, eles vão colocar água quente por conta da crise energética lá na Europa. Eu tenho que sair daqui, porque senão eu ocupo muito espaço. Estados Unidos e Coreia do Sul ameaçam Coreia do Norte. Ataque nuclear implicaria o fim de qualquer regime que tome essa ação, diz Biden. Pelo novo plano, os americanos eventualmente vão levar submarinos com armas nucleares para a costa da Coreia do Sul e vão treinar os militares sul-coreanos. Os Estados Unidos assinou um acordo nuclear com a Coreia do Sul, que o primeiro-ministro visitou os Estados Unidos. Isso só acirra a tensão lá na região. Desemprego vai a 8,8% e atinge 9, quase 10 milhões no primeiro trimestre desse ano. Aumentou, é natural que aumentasse, porque a gente sabe que no final do ano sempre contratam os temporários. Então, cerca de 10 milhões é sempre bom ter em mente aí, fora aqueles que estão na informalidade e tal. Governo publica a medida provisória que eleva para 202.640 a isenção do imposto de renda. Então, quem ganha até 2.640, não, pessoa física, não pagará imposto de renda. A promessa é chegar até 5 mil. Bom, aí vai perder, porque era 2 e pouco, né? 2.100. Para compensar, nova tabela, que vai perder dinheiro, porque menos pessoas pagarão, cobrará até 22,5% em aplicações no exterior. A alíquota será de 15% para rendimentos entre 6 e 50 mil e 22,5% para aqueles que superarem o valor. Ou seja, taxar os mais ricos para tentar isentar os mais pobres aí.
Gente, Arcturus é o nome da nova variante que já foi detectado, já teve um paciente aqui em São Paulo, mas como ele tinha completado o ciclo vacinal, ele já teve alta. Mas é uma nova variante, ela tem sintomas diferentes. Dá um febrão na pessoa e também dá uma espécie de conjuntivite. Salário mínimo, que foi aumentado, ocupa 51º lugar no ranking de poder de compra, diz o OIT. Veja, é poder de compra, não é valor, né? Porque o salário mínimo do Brasil é menor que o salário mínimo do Peru em dólares. Mas aí eles fazem uma outra conta, poder de compra, por isso que eu coloquei aí. Aqui a gente só pede para o Haiti o nosso salário mínimo e para a Venezuela. O resto da América do Sul e América Latina, todos têm salário mínimo, mas eles levam outras questões aí para avaliar o poder de compra. Porque às vezes tem duas pessoas que ganham salário mínimo na mesma família e isso faz com que aumente o poder de compra. A Austrália anuncia novas regras para coibir o uso de cigarro eletrônico entre adolescentes. O governo justifica que medida protegerá os adolescentes que vêm usando cada vez mais o aparelho. A velha polêmica que esse cigarro eletrônico, os vapes aí, são mais danosos do que o tabaco. Não que o tabaco seja bom. Ah, já está aí, ó. Escolas de Goiânia passam a ter detectores de metais. Meu Deus do céu, que loucura que nós chegamos. O padrinho da inteligência artificial se demitiu do Google e adverte sobre os perigos da tecnologia. Geoffrey Hinton, psicólogo cognitivo e cientista da computação, saiu da empresa dizendo que agora se arrepende do seu trabalho. Gente, isso é uma notícia muito louca, né? Porque, de repente, eles fabricam um Diogo na inteligência artificial e colocam aqui, e colocam uma fake news e você vai pensar que sou eu. Ou em eleições, né? Esse cara alertou que essa inteligência artificial está crescendo tão rápido que ela pode ficar mais rápida do que a inteligência humana. E ele pediu demissão do Google, arrependido do que ele criou. Assim, a conferir, vamos aguardar, né? Google retira mensagens contra a PL. Então, logo após, né? O Alexandre de Moraes, o Brasil está em 5º no ranking de pedidos para remoção de conteúdo, imagina, né? Relatório do Google mostra que 1.591 solicitações no segundo semestre. Rússia liderou, né? 36 mil. Então o Brasil tem um ranking aí de países que se pede para retirar conteúdo do Google, que são conteúdos mentirosos, né? Essa coisa das fake news ainda vai passar, a gente vai ter que voltar muitas vezes a falar nela, né? O importante é dizer para você que ela não foi votada e nem se sabe, não tem prazo, tá? Vamos lá. Entro nas internacionais. Esse Papa está revolucionando, hein? Teve na Hungria agora, conversando com o Viktor Orbán, conversou com o chefe da Igreja Ortodoxa. Papa autoriza mulheres a votar pela primeira vez no Sínodo dos Bispos, um dos principais encontros da Igreja Católica. Medida era a reivindicação de décadas e foi anunciada na quarta-feira. Eu estava gravando aula, né? Sido quando membros da igreja debatem e votam sobre questões internas. Acontecerá em outubro. Então, com a nova mudança, se juntarão a 5 padres, além deles outras 35 mulheres ligadas à igreja, freiras geralmente, né? E outros 35 não bispos, né? Então, padres, tal. Então, na verdade, são mulheres, são freiras, né? Que vão participar do sínodo que estabelece os rumos do que caminho a Igreja Católica vai seguir. Olha a Argentina. Aliás, ontem o Alberto Fernandes se jantou com o Lula, que pediu para que empresários invistam na Argentina, né? Porque a Argentina vai com uma inflação acima de 100%, devendo no FMI. O país vem de décadas de crise econômica. O Alberto Fernandes disse que não se candidatará à reeleição. A Cristina Kirchner disse que não vai se candidatar, né? E que agora, para não ficar
devendo tanto, ele quer guardar os seus dólares. E aí vai começar a usar o yuan, a moeda chinesa. Veja que isto é uma mudança, então agora ela vai buscar ajuda na China, com certeza. O Lula disse que quer pedir para o Banco dos BRICS para ajudar a Argentina. A Argentina é o nosso terceiro país em parceria comercial. Se eles afundar, é ruim para o Brasil. O que não pode é o Brasil bancar a dívida deles. Se o empresário quiser investir lá e eles derem garantias que vão pagar a gente, lógico, né? Justo. Agora, eu acho correto aí os mais ricos, China, Estados Unidos, que o FMI não seja tão, né? Um país que já foi aí uma dívida de 44 bilhões de dólares com o FMI. Inflação, pobreza aumentando. Bom, isso aí foi na sexta-feira. Ataque de mísseis russos mais letal dos últimos 2 meses. Foram mais de 12 mortos. Quando eu peguei a notícia eram 12, chegou a 20, tá? Então, a guerra da Ucrânia, a guerra na Ucrânia, né? Teve agora aí um capítulo triste. A Kiev, que há 2 meses não era atacada, foi atacada. Então, pra você ter uma ideia, é aquilo que eu falo. É a guerra que a gente fala, assim, eu não me iludo muito com o final dessa guerra, não. O Papa que fala em negociar a paz, enfim, mas é muito complicado, né? E agora que a Ucrânia está recebendo armamento de fora, né, se prepara uma contraofensiva, a Rússia fez esse ataque que foi o maior dos últimos 2 meses. E está atacando, a guerra está no mesmo pique de antes, né? Então já estamos indo para vai dar 1 ano e meio de guerra. Os americanos já disseram que foram mais de 100 mil soldados russos mortos, né? Bom, uma tragédia. Acho que aqui eu consigo ficar. Deixa eu ver. Tá. Santiago Penha, do Partido Colorado, que governa o Paraguai há décadas, foi eleito presidente aí do Paraguai, né? Então, ele fez parte do Banco Central do Paraguai, é do Partido Colorado, é considerado um bloco de direita, né? Mas venceu as eleições e é sempre legal a gente trazer para você quem vence e onde tem eleição. Sempre quando tem eleição, eles gostam de perguntar Santiago Penha, aí, que vai substituir Mário Abdo Benítez, né, que é o atual presidente lá do Paraguai, que tem um acordo para discutir com o Brasil sobre Itaipu, que quando sair esse acordo, nós trazemos para vocês aqui para debate. Olha quanta notícia, não são 13. Se você pegar as outras notícias, tudo isso vira questão depois. Já estou fazendo o livro 12, né? Eu não paro, eu pego o ritmo aqui, né, de estudo de 4 horas por dia, quando eu não vou dar aula, no presencial, ou vou gravar fora, em estúdio, né? Mas não são 13 notícias, são mais de 25 notícias, que se transformam em questões e você precisa entender. Mais de 100 mil deixaram o Sudão. Já contamos a história, tem que assistir às aulas anteriores. O Sudão está numa guerra civil. O cessar-fogo foi violado, né? A ONU acha que nós teremos uma nova onda de refugiados aí no Sudão. Estima-se que 800 mil pessoas devam deixar o Sudão. 100 mil já saíram indo para países pobres como o Chad e o Egito, né, que também vivem dramas. O Chad tem a presença do Estado Islâmico, o Egito é uma ditadura militar. O Sudão, com a sua guerra civil, de 2 grupos, o grupo militar e o grupo paramilitar, disputando o poder, eles que foram aliados, né, já contamos essa história nas aulas anteriores. Eu sei que você tem várias disciplinas para estudar, mas os pontinhos de atualidades
são fundamentais porque ajudam na interpretação de texto, ajuda você na redação, te dá repertório, né? Não adianta só, não, só ouvir Jornal Nacional, senão não é lá que eles pegam as questões. Vai por mim, né? E recebi na segunda-feira da Juju Kids, um beijo, Juju, acho que é esse, né? Que ela falou, professor, fiz a prova, estava a questão no livro, né? Depois eu te mando, estou esperando. Ela que acompanha a gente aí. Bom, esses são os livros, os 7, de julho a setembro, né? Temas de julho a setembro, tá? O 8, de setembro a dezembro, com 130 questões, 59 de Brasil, 61 de mundo. O 9, de dezembro, finalzinho de dezembro até fevereiro, tá? Então eu vou a cada quase que 40 dias, um mês, fazendo 100 questões aí comentadas. Então, o 7 pega o que eu chamo de segundo semestre de 2022, que as provas vão mais pedir, né? E aí, tchanã! Ficou pronto antes de ontem o 11 com temas. Aí, bom, desculpa, o 10, temas de fevereiro até desculpa, eu coloquei 20 de fevereiro lá, né? Fevereiro, preciso arrumar isso aí. De abril, né? Tá errado a capa aí. Arruma, Diogo, né? Deixa eu explicar. Então, de fevereiro a abril, e o 11 é de temas de abril a 1º de maio de 2023, tá? Eu ia escrever 20 de abril e coloquei fevereiro. Esse é o erro, tá? Mas basicamente são questões do mês de abril. Muito porque o pessoal do TJ de São Paulo está pedindo para mim aí, e eu tenho muito aluno e tal, e eu estou conseguindo produzir. Mas, voltando aqui, não é fevereiro, é temas de abril até 1º de maio. 20 de abril, não, desculpa, nada errado. Do comecinho de abril, eu peguei o livro anterior e joguei aqui e ficou com essa data errada aí. Eu preciso arrumar, desculpa. Então, vou repetir, vou falar aqui que é melhor que, enfim. São temas de, sei lá, 1º de abril, 2 de abril, até 1º de maio. É o livro 11. De 2 de abril a 1º de maio. Temas sem questões. Eu vou arrumar essa capa aí, tá? E aí, se você comprar os 5, eu te dou um de graça, tá? R$25, preço de uma Heineken. Aí, como é que eu faço para adquirir? Você vem aqui e entra. Fiquei com raiva agora de ter errado ali a capa, porque na verdade essa é uma capa simbólica, só para colocar aqui, tá? Então eu vou repetir, o 11, que ficou pronto antes de ontem, ele trata basicamente de questões de abril de 2023. O 10, de fevereiro a abril, tá? O 9, de finalzinho de dezembro a o início de fevereiro. Como é que... fiquei na dúvida, Diogo, uma confusão danada aí e tal. Não, o 11 saiu agora, é de abril, pronto. Me chama no Whats, que eu aí... enfim, eu explico melhor, com calma, do que tratam os temas e como é que funciona. E se adquirir os 5, eu te dou um de graça, né? E se quiser, tem um link no Hotmart lá, tá? Já está lá no Hotmart também. Mas lembrar que é abril, tá? Questões de abril. Então, é isso, né? Eu vou sempre avançando. Agora, quando é que vai sair o 12? O 12 vai ser no comecinho de junho. Vai ser sobre temas de 1º de maio em diante. Essa é a lógica, seguindo uma sequência cronológica, tá? Muito bem, pessoal. Então tá aí, ó. Fiz aqui. Pá.
manda o WhatsApp, aí se tiver ficou com dúvida e tal, eu me embananei na hora de fazer a capa, porque eu não sou muito bom em design, eu que faço essa capa, né? Vou ter que entrar no Canva e refazer amanhã aí essa capa. Manda o WhatsApp que eu te explico as datas e aí, conforme o seu edital, às vezes, o meu edital só pede 2023. Ora, então só compre o 10 e o 11, né? Quando ficar pronto, se a prova for depois, o 12. Então, depende muito do seu edital. Eu tenho um livro com questões, por exemplo, também do primeiro semestre de 2022, mas eu estou colocando só do segundo semestre para cá, né? Então, o 3, o 4, o 3, o 4, o 5 e o 6 tratam do primeiro semestre de 2022. Então, você tem que ver, conforme o prazo do seu edital. Geralmente é um ano antes da sua prova aí, tá bom? Esses são os meus endereços. Para quem está assistindo o vídeo pela primeira vez, aí está conhecendo agora, esses são os endereços do canal do Vencendo Concursos, que eu digo que é o canal que mais cresce, né? Então é essa promoção aí que eu quis falar sobre os livros. Acesse o canal do Vencendo, tem sempre aulas gratuitas, e dizer que ficou pronto finalmente o livro com 100 questões, 50 de Brasil, 50 de mundo, super comentadas, aí é o livro 11. Eu vou arrumar a capa, já vou colocar aí no meu Instagram, tá? Ficou, porque eu peguei a capa do livro anterior e joguei, aí ficou errado ali. O 11 trata de abril. Que vexame. Mas tudo bem. É só arrumar rapidinho ali no Canva, tem os arquivos lá, eu escrevo, amanhã tá direitinho. Muito obrigado por sua atenção, dia 10 eu estou de volta. Um forte abraço, boa semana, e assim que tiver mais coisa passando por debaixo dessa mesa aí, dessa investigação sobre o negócio do Bolsonaro, eu vou trazer. Não adianta ficar querendo falar sobre o assunto quando ele está no calor da hora. É preciso aguardar, sobretudo coisa que envolve justiça. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, boa semana e divulga o trabalho da gente aí, passa para frente, né? Que isso é muito importante e ajuda a vida do professor aqui. Forte abraço, tchau, tchau.